Amém. Vamos receber o irmão Jefferson com as palmas para Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no tema deste 8º congresso. E dentro de alguns minutos nós estaremos meditando nesta palavra. Eu não quero ser tão extensivo hoje. Nós, saindo daqui, retornamos a Santa Teresa rapidinho e vamos voltar ainda para pregar numa vigília aqui em Cascavel. Portanto, creio que Deus vai nos abençoar aqui, vai nos abençoar lá, mas tenha certeza que eu não vou levar para casa nada do que Deus colocou no meu coração nesta noite. Lucas capítulo 1, versículo de número 46, diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Mais uma vez, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Enquanto você senta, eu louvo a Deus pela vida do pastor Moacir, também pela vida do pastor Wilson, que há uns 3 meses atrás tentaram ligar e não dava ligação, e a gente, e eles foram bater lá em Santa Teresa. Eu acho que eles estavam querendo tomar um café comigo lá, Me encontraram lá. Para graça de Deus, nós estávamos com a agenda livre para esse fim de semana, e com alegria que eu estou aqui também. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulinho, os pastores da igreja Só o Senhor é Deus, nosso companheiro, Volta e meia nós estamos ali trocando umas palavras pelo Facebook. Deus abençoe todos os irmãos. Está ali o Edmar, casado com a minha prima. Deus abençoe a vida do Edmar. Enfim, vários irmãos que nós estamos vendo. O pastor Toninho é sempre bom, quando eu vou pregar, estar do lado dele, que ele vai injetando uns testemunhos na veia da gente, que quando você vai pregar, você já está cheio de Deus. Amém, irmãos? Lucas capítulo 1, versículo de número 46, um tema bastante sugestivo para uma noite como esta. A minha alma engrandece ao Senhor. Maria não está conversando com alguém neste texto. A Bíblia nos mostra que ela está entoando um cântico de louvor a Deus. A ocasião deste cântico é bastante propícia, porque Maria havia recebido de Deus uma promessa, no mínimo, sobrenatural. A Bíblia diz que ela recebe a visita de um ser extraordinário, um ser sobrenatural, um anjo que lhe aparece e anuncia para ela os projetos que Deus havia pré-estabelecido sobre a vida de Maria. Até o encontro dela com este ser angelical, Maria era só mais uma mulher comum dentro da sociedade de Israel. Até nós vermos o encontro que Maria tem com este ser angelical, essa experiência sobrenatural que Deus dá a ela, Maria não aparece no cenário bíblico. E quando nós olhamos esta expressão dela dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, eu vejo nesta frase, neste princípio do louvor, a expressão de gratidão de uma mulher que não apenas ouve, mas ela também constata na sua própria experiência que Deus é capaz de realizar o impossível na vida daquele que Ele promete. O fato de quando ela começa a cantar este louvor se dá no momento em que, logo após o encontro que ela tem com o anjo lhe dá um sinal dizendo: olha, para que se fosse trazer para os dias de hoje, é muito comum nós ouvirmos Deus usar o profeta, e na nossa incredulidade, porque hoje é tanta profetada para lá e para cá, a nossa fé precisa ser confirmada, e muitas vezes Deus usa o profeta dizendo: para que tu saiba que sou eu que falo, e Deus entra nos mínimos detalhes. Eu fico imaginando
imaginando que o anjo, ao conversar com Maria, dizendo: e tu há de gerar um menino, e este menino terá o nome de Jesus, será grande, chamado Filho do Altíssimo, e ele trará salvação para todos os homens. Eu imagino que o anjo, talvez se fosse nos dias de hoje, completaria dizendo: e para que tu saibas que é Deus que está falando, a tua prima, por nome Isabel, aquela mesmo que é velha, que já anda, quem sabe curvada, que era estéril, que não tinha mais nenhum prazer na vida. A Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, o versículo de número 5, que tanto Isabel quanto o seu marido Zacarias eram extremamente zelosos na palavra, prudente na lei, mas eram ambos avançados em idade. E eu imagino que todos os dias, quando Zacarias saía da sua casa para exercer o seu ministério, quem sabe ele colocava alegria dentro do seu coração, dizendo: se Deus foi capaz de abençoar o ventre de Sara na sua velhice, a minha esperança permanece no Deus que não muda, no Deus que permanece o mesmo. E eu começo a imaginar que quando o anjo diz para Maria: a tua prima, aquela que era conhecida de estéril, já está grávida fazem 5 meses. Eu imagino a alegria de Maria saindo, dizendo: oh, que glória, Isabel está grávida. Deus visitou a Isabel. E quando ela começa a se colocar a caminho de uma cidade de Judá, e ela demora cerca de 20 a 25 dias para chegar lá, mas quando ela chega neste lugar, que ela olha para aquela mulher, a Bíblia diz que ela cumprimenta a sua prima de nome Isabel. E quando Isabel ouve a voz de Maria, a Bíblia diz que ela é tomada pela glória do Espírito Santo, e Deus confirma que a promessa é verdadeira, que a sua palavra não falha e que ele é capaz de cumprir o impossível. Eu começo a olhar para este texto, quando Maria está dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e eu descubro alguns motivos pelo qual ela diz essa expressão. O primeiro motivo deste me leva a pensar num título para esta mensagem: os desafios de quem tem uma chamada. O primeiro desafio de Maria é o desafio que todo homem, toda mulher que recebe uma chamada específica de Deus tem. A primeira característica de quem tem chamada é ser convidado para andar por caminhos desconhecidos, é aceitar desafios ainda não vivenciados. Eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada e eu descubro Deus chamando Noé no meio de uma geração corrupta, dizendo: olha, eu vou fazer chover sobre a terra. Para nós hoje é uma expressão comum, mas a Bíblia diz que até aquele momento não havia chuva sobre a terra, e Deus dá uma ordem para ele dizendo: olha, construa uma grande embarcação, e entre tu, a tua família e quem mais der ouvido à palavra que você pregar, porque em determinado tempo há de chover sobre esta terra, e eu irei inundar a terra, destruir essa geração. Imagine os senhores, Deus fazendo uma promessa dessa, trazendo chamado para um homem, para uma geração que não conhecia chuva. Eu imagino a dificuldade de Noé, mas quem tem chamado é assim mesmo, ele tem que andar por caminhos desconhecidos. Paulo diz na sua carta de 1 Coríntios que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. E quem tem chamada de Deus precisa ter fé. Quem tem chamada de Deus precisa aprender a conhecer que Deus tem o controle absoluto, e se Ele mandar você ir, você vai, porque é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que levanta, é Ele que provê, é Ele que sabe os caminhos que nós iremos trilhar. Eu vejo Deus chamando Abraão, dizendo: eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, a tua descendência será bendita, quem abençoar ela será abençoado, quem amaldiçoar também será amaldiçoado. Mas tem uma coisa, Abraão, deixa de ser aí o grande, deixa de ser rico nesta terra de Ur dos Caldeus, e eu vou te prosperar no meio da caminhada. Agora você vai ser nômade, só que tem uma coisa, você vai para uma terra. Deus, que terra é esta? Abraão, o segredo está aí. Eu não vou te falar que terra que é, eu te mostro no meio do caminho. Quem tem chamada de Deus é desafiado a andar por caminhos desconhecidos. Muitas vezes Deus nos tira da área de conforto, muitas vezes Deus nos tira do momento de segurança e nos chama a desafios maiores. Quando eu olho Maria dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, eu entendo que Deus havia desafiado esta mulher com uma chamada. O que é ter uma chamada? É ter um convite
convite especial de Deus para desenvolver uma função específica para cumprimento da sua obra. Eu começo a olhar no meio da igreja, ouvindo os louvores que aqui foram entoados, e a minha alma engrandece a Deus também como Maria, porque Maria está inspirada neste louvor. A Bíblia vai nos dizendo que quando Maria ela começa a entoar este louvor, ela está entoando o louvor baseado numa palavra que ela já conhecia. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10, eu vejo Ana, uma mulher estéril, louvando a Deus, e ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao meu Deus, aquele que abate, aquele que levanta, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que pega o homem do pó, do monturo, e coloca sentado como príncipe. Eu vejo que Maria não canta de qualquer maneira, não, ela tem uma inspiração. E qual é a sua inspiração senão a própria palavra de Deus? Ouvindo os louvores que foram entoados nesta noite, eu me alegro, pastor Moacir. Por quê? Porque há muitos lugares que pregamos e tudo que nós ouvimos são louvores mais ou menos assim: o teu inimigo vai estar debaixo do teu pé, o teu inimigo vai ver o teu sucesso, o teu inimigo vai ter que te engolir. Mas eu começo a olhar para esta palavra. Maria não estava nem aí para inimigo nenhum, ela estava dizendo: o meu Deus deve ser engrandecido pela minha alma. Eu não tenho nada com quem não gosta de mim, eu não tenho nada para quem está contra mim. Deus está ao meu favor, a minha alma engrandece ao Senhor. Enquanto eu li este texto, Deus falava ao meu coração: meu filho, olha para a situação do nosso mundo evangélico de hoje. E nós vemos composições e mais composições, louvores e mais louvores. Eu sei que eu prego nessa noite não apenas para pregadores, para pastores, mas também para compositores e cantores. E nós estamos vivendo numa época em que se foca muito no altar e se esquece daqueles que estão com a caneta escrevendo os louvores que serão entoados dentro das quatro paredes aonde adoramos a Deus. Se o louvor não for baseado na Bíblia, ele não edifica. Se o louvor não for baseado nos princípios da Bíblia, ele não aviva. Se o louvor não for baseado, entoado segundo a palavra de Deus, ele é um louvor estéril, não gera vida, não gera avivamento, não gera poder. Mas Deus nesta noite bradou ao meu espírito através do seu espírito, dizendo que ele vai inspirar pessoas que estão presentes aqui hoje para compor segundo a palavra de Deus. E enquanto esses louvores forem entoados, ele cura, ele salva, ele batiza, ele renova. Deus ainda habita no meio do louvor. Deus ainda habita no meio do louvor. Deus ainda habita no meio do louvor. Maria recebe um desafio à sua chamada. Por que é um desafio? Porque Maria não era casada. Maria era noiva, mas ela não tinha ainda tido um contato marital com José. Era moça, era de família, vinha de uma família pobre, mas honrada. E esta moça, por estar comprometida com José, ela sabia que um dia José voltaria para resgatá-la para o casamento. Mas ela não sabia o dia, não sabia a hora, porque fazia parte do costume da época. Aleluia. Agora imagine os senhores a apreensão de Maria quando ela recebe a visita do anjo. E este anjo lhe diz: olha, você vai gerar dentro do seu ventre um menino. A pergunta de Maria é uma pergunta lógica, dizendo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Desta forma o anjo responde dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e também aquele que há de nascer sobre ti será santo e chamado Filho de Deus. Quando Deus tem promessa de gerar um grande milagre sobre a sua vida, você pode até dizer: eu não tenho condição, eu não sou capaz, eu não conheço os meios. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a vida do crente, Deus mostra que quem faz a obra é Ele. Deus mostra que o dono da promessa ainda
a Ele. Deus mostra que uma das suas características imutável é a sua fidelidade, a sua verdade. E quando Deus está dizendo: o Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a tua sombra, Ele está fazendo menção ao Salmo 91, dizendo: na sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus ao nosso coração nesta noite é esta: descansa, porque a promessa ainda está de pé. Descansa, porque ainda que a porta esteja fechada, Ele vai abrir. Descansa, porque ainda que a luta esteja grande, Deus ainda é o general de guerra desta igreja. Quem acredita, levante a mão para cima e aplauda Ele, porque Ele merece. A minha alma engrandece ao Senhor. Quando Deus diz: a sombra do Altíssimo te cobrirá, Ele dá o sinal dizendo: eis que também tua prima Isabel concebeu um filho em sua velhice. Ele conclui a palavra dizendo: porque para Deus nada é impossível. Eu aprendo um segundo princípio na vida de quem tem chamada nesta palavra, porque mesmo que o caminho que Deus nos chame para trilhar seja desconhecido para nós, mas alguém já passou por ali. Oh, aleluia! Mesmo que o caminho da chamada seja obscuro para a nossa visão, mas alguém já abriu o caminho e Deus já mostrou que Ele é capaz de realizar um milagre na sua vida. Eu fiquei ouvindo o pastor Moacir contando sobre a dificuldade da obra, e Deus confirmava essa palavra no meu coração, dizendo: olha, por mais difícil que foi, mas alguém já abriu o caminho uma vez. O meu servo está na direção, o meu servo está no caminho. Eu fico imaginando quantos homens e mulheres que Deus já chamou para a obra missionária. Quem sabe nós dizemos: Deus, eu não sou capaz, eu não sei falar língua estrangeira, mas já tem gente do outro lado do continente falando que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Você pode até achar que não, mas alguém já abriu o caminho para a tua chamada. Você pode até achar que não, mas Deus já mostrou que Ele pode te levantar. Um dia desse, em torno de uns 12, 13 anos de idade, meu pai tinha comprado um guarda-roupa, na época daqueles que tinham um espelho inteiro na porta. Na época para nós era novidade. A minha mãe tinha uma escova de cabelo daquelas que talvez algumas das irmãs têm, que ela parece cheia de espinho, redonda, né? Para quem gosta de microfone, eita glória, aquilo lá parecia o céu. E meu pai naqueles dias, pastor Toninho, recebeu uma fita de pregação do pastor Abílio Santana. E eu, por curiosidade, coloquei aquela fita, e volta e meia ela enroscava, pegava a caneta, voltava ela ao contrário até voltar no lugar. E eu comecei a ouvir aquela palavra e eu senti vontade de pregar, como pregava o pastor da fita. E eu ia para frente do espelho, minha mãe saía para trabalhar, eu ficava sozinho em casa, eu ia para frente do espelho, pegava aquela escova, para mim ela se transformava no maior microfone, a cama da minha mãe parecia o maior púlpito deste mundo, e aquele espelho parecia o maior plateia que estava ouvindo. Eu começava a pregar a palavra, tentando imitar a fita que estava sendo rodada ali. Eu vi 1, 2, 10, 20, 30, talvez passou de 100 vezes que eu ouvi a pregação daquele pregador. Eu já pedi perdão para Deus, Deus já me perdoou, mas eu acredito que até a língua estranha dele na época eu aprendi a falar. Eu cronometrava, porque ele pregava 40 minutos e alguns segundos, e eu ia para frente do espelho, ligava o reloginho daqueles R$1,99 que a gente comprava e deixava ele rodando lá, ia pregar. E quando eu pregava, suava, rodava, gritava, pulava para lá e para cá, andava num pé só, em cima da cama, e quando eu ia, amém, acabou a pregação, olhava no relógio, tinha se passado 10 minutos, eu dizia: não, está faltando 30 ainda. Onde é que foi que eu errei? Mas com persistência a gente chega. Um dia desse eu cronometrei e eu bati o tempo do homem.
Eu disse, não, isso foi coincidência, vou pregar de novo. Peguei o microfone dos sonhos, fui para cima do altar, cama da minha mãe. Olhei para aquele espelho e comecei a ler a palavra de Deus. E de repente algo diferente aconteceu naquela tarde. Oh, ai, a sui canto de vaceia. De repente aquele espelho sumiu da minha frente e Deus abriu os meus olhos. Eu vejo como hoje uma grande multidão que sumia da frente até o extremo, e do meio daquela multidão uma voz bradou dizendo: meu filho, nesta tarde você prega diante de um espelho, mas eu te tiro de cima desta cama para pregar para a multidão, para dizer que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu batizo. Quem tem chamado é chamado para caminhar caminhos diferentes. Quem tem promessa de Deus é convidado para trilhar caminhos não conhecidos. Mas é Deus que chama, é Deus que levanta, é Deus que nos faz cantar. A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia, aleluia. Para Deus nada é impossível. E quando Maria ouve dizer que Isabel havia gerado um filho dentro do seu ventre, e que esse já era o 6º mês da sua gestação, e o anjo brada dizendo para Deus: nada é impossível. Ela entende que o que Deus tinha com ela era muito maior do que ela imaginava. Amém. E ela expressa a sua palavra dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Era tudo que o anjo precisava ouvir, porque a Bíblia diz, quando ela diz: usa-me segundo a tua vontade, o anjo ausentou-se dela na hora. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes Deus está do nosso lado, aí nós estamos ali: Deus nos abençoa, Deus me usa, Deus me chama, Deus me levanta, e tudo que Deus quer ouvir da tua boca é isso: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. Coloca nesta noite a tua vida, coloca nesta noite o teu altar diante de Deus. Deus vai cumprir a promessa na medida que nós nos descolocarmos à obra dele. Deus vai nos colocar em pedestal de exaltação no mundo espiritual, no momento em que nós nos humilharmos diante do seu pé, em clamor, jejum, oração e santidade ao Senhor. Aleluia. É muito fácil, eu vou encerrar aqui já. É muito fácil nós cantarmos na chama do primeiro amor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Quem tem promessa de Deus já ouviu Deus falar: meu servo, eu vou te levantar, minha serva, eu vou te usar na minha obra. É fácil nós dizemos: Deus, usa-me, eis-me aqui. Só que no meio, entre a promessa e o cumprimento dela, existem alguns percalços pelos quais nós passamos. E Maria, sendo uma mulher escolhida por Deus para tão grande obra, que foi gerar o Filho de Deus dentro do seu ventre, não é digna de adoração, porque é um ser humano qualquer como nós. Mas nós temos que conver que ela foi escolhida para um feito que nenhum de nós poderíamos realizar. E Maria agora, ela tem uma promessa, porque ela tem um privilégio. Quem promete para ela não é um profeta. Quem promete para ela não é um sacerdote. Quem promete para ela não é um pastor. Quem promete para ela não é um pregador. Quem promete para ela não é um apóstolo. Mas é o anjo de Deus, saído do lado do trono do Pai, que desce e diz: Deus me enviou para lhe dizer uma promessa. Esta mulher tinha tudo para ter a sua vida somente em níveis altos, vamos dizer assim, picos elevados de espiritualidade. Mas eu encontro nela algumas situações que nos fazem entender que nem sempre a vida de quem tem chamada é estar por cima. Às vezes nós fracassamos, às vezes nós nos decepcionamos, às vezes nós esquecemos da promessa de Deus sobre a nossa vida. Maria está num casamento
E segundo a história, ela faz parte da coordenação daquele casamento em Caná da Galileia. E Jesus vem posteriormente com seus discípulos. Maria estava responsável pela administração do vinho que entrava, pelo servir do vinho, pela quantidade dos convidados, pela decoração, pela organização. Mas de repente Jesus chega na metade da festa e a Bíblia diz que no meio da festa o vinho acaba. E daí eu encontro a Bíblia Sagrada me dizendo que Maria procura Jesus, dizendo: Jesus, o vinho acabou. E nós vamos encontrar uma expressão forte, pastor Toninho, de Jesus dizendo assim: o que tenho eu contigo, mulher? Sabe o que eu aprendo com este texto? Deus me trouxe uma revelação espetacular para o meu coração algumas semanas atrás. Quando eu olho para este texto, eu vejo que Maria teve a oportunidade de organizar. Maria teve a oportunidade de administrar, ela teve a oportunidade de coordenar da melhor maneira possível. Mas mesmo com todo o seu esforço, mesmo com todo o seu planejamento, uma situação fugiu do seu controle, e agora o vinho que estava planejado acaba. E ela vem dizendo: Jesus, acabou. E Jesus diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ele estava dizendo mais ou menos assim: com todo respeito, mulher, mas eu não tenho nada a ver com isso, você que não planejou direito. Mas ela estava mais ou menos dizendo assim: Senhor, ajuda-me, me dá mais uma chance. O que eu aprendo com isso? Quem tem chamada, nem sempre ele vai estar por cima. Às vezes a situação vai nos fazer perder o controle, mas aquele que é dono da segunda oportunidade está aqui nesta noite. Ele vai transformar a situação, a água vai virar vinho, a festa não vai acabar, e a tua alma vai continuar engrandecendo ao Senhor, porque quem prometeu foi Ele, e Ele é fiel para manter a promessa de pé. Para encerrar, a família de José e Maria sobe para Jerusalém. Jesus estava com 12 anos. Toda a família está reunida e vão para adorar a Deus. Mas no retorno eles se perdem, e Jesus passa desapercebido, e eles voltam até a metade do caminho. E quando eles se dão por conta, eles perdem: cadê Jesus? Eles vão voltar. José e Maria voltam até Jerusalém. Quando eles chegam no templo, eles encontram Jesus em Jerusalém. Entendo com isso que quem tem chamada de Deus, quem tem promessa de Deus, pode até perder Jesus por um instante, mas no momento em que ele se lembra: opa, eu preciso dele, ele volta a distância que for necessária, mas ele não abre mão de voltar para casa com ele, porque a nossa vida depende dele, o nosso respirar depende dele, a salvação só vem por ele, e quem vai para o céu só vai com ele. Só que tem uma coisa: quando eu vou para o Evangelho de João, no capítulo 19, onde ele está relatando acerca da crucificação de Jesus, eu vejo que esta mulher não abre mão de estar com ele, ela está ladeando ele. Ela não teme pela sua própria vida, mas ela está do lado dele. E quando ele sobe o monte Calvário, ela sobe ao lado dele. E quando ele é levantado sobre aquele monte com seus braços estendidos, a Bíblia diz que ela estava ao pé da cruz, lamentando e chorando. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Mesmo quando tudo parece estar perdido, quem tem chamado entende que a cruz é o melhor lugar. Quem tem chamado entende que estar perto dele é o melhor lugar. Não importa a situação que você chegou aqui nesta noite. Maria poderia ter cantado: a minha alma engrandece ao Senhor, mas na primeira adversidade, ter abandonado a chamada. Ela poderia ter dito: a minha alma engrandece ao Senhor, mas na segunda adversidade poderia ter largado tudo. Ela poderia ter cantado no começo: a minha alma engrandece ao Senhor, mas no momento da crucificação ela diria: onde está Deus? Mas a Bíblia diz que ela mantém, porque quem engrandece ele de verdade não para por qualquer obstáculo. Quem engrandece ele de verdade não engrandece por
palavra. Quem engrandece Ele de verdade, engrandece com atitude. Quem engrandece Ele de verdade, engrandece por amor. Quem engrandece Ele de verdade, engrandece por excelência. Quem engrandece Ele por verdade, engrandece por gratidão. Aonde estão os que têm gratidão nesta noite? Aonde estão aqueles que engrandecem do começo até o fim? Fica de pé, por favor. Eu sinto Deus nessa tribuna nessa noite. E o convite que o Espírito Santo comunica ao meu coração nessa noite é este. Você que tem promessa, que já disse um dia que engrandeceria o nome dele através da tua vida, mas por um momento você está decepcionado, fracassado. Eu preciso orar por você, porque o dono da segunda chance está aqui nesta noite. Eu preciso orar por você que tem promessa, mas parece que no meio do desafio de Deus, de andar por caminhos desconhecidos, você se perdeu no meio do caminho. Deus quer restaurar nessa noite os teus passos. Aproveita que a fila já está sendo rompida e vem junto. Aleluia! Vou pedir para a cantora louvar a Deus com mais um hino. Enquanto ela louva, você vem vindo. Quando encerrar o louvor, eu vou orar pela sua vida nessa noite. Glória a Deus. Quem sabe que te desanimou foi a doença que te aflige. O dono da cura está aqui nesta noite. Momentos difíceis passei, confesso que muito chorei, mas Deus me disse assim: meu filho, não chore. Jamais te deixarei sozinho, conte os problemas pra mim, que hoje nesta triste história estou pondo um fim. Eu vejo pelas madrugadas quando você chora, eu vejo quando você ora, já prestes a desanimar. Sinta Deus te consolando nessa noite. Filha, Receba estou o ao toque de teu consolo lado, do eu nunca te Altíssimo. deixei. Sinta Deus te Mas ao tocando romper nesta da hora. aurora, sua vida eu mudei. Glória a Deus. Filho, se quiser vencer, esforce, pare de sofrer. Põe o joelho no chão e fale comigo. Se entregue de coração, muito em breve você vai ver que Jesus está enviando o seu poder. Eu vejo pelas madrugadas quando você chora, eu vejo quando você ora, já prestes a desanimar. Filha, estou ao teu lado, eu nunca te deixei, mas ao romper da aurora, sua vida eu mudei. Tua oração ouvi, em tua dor vão pôr um fim, estás abençoado. Parabéns porque você venceu, quem fala contigo sou eu, sou teu Deus que diz tua vitória está ao teu lado. Eu vejo pelas madrugadas quando você chora, eu vejo quando você ora,
tua vida eu dei. Levante a sua mão comigo e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu ministro sobre os teus filhos, Senhor, a bênção condicionada à tua palavra nessa noite pregada, segundo a autoridade, Senhor, e a direção do teu Espírito Santo, assim como o Senhor nos usara nessa noite para dizer à tua igreja, Senhor, que o Senhor estaria levantando aqueles que têm promessa, mas que no meio do caminho, quem sabe, se decepcionaram, que no meio do caminho, quem sabe, Senhor, ficaram estacionados. Esta noite eu peço que haja um renovo sobre a fé, que haja um impacto de glória sobre eles, e aonde houver uma enfermidade, cura, para mostrar que o Senhor ainda é o Deus do impossível. Aonde houver um laço familiar rompido, restaura nesta noite, para mostrar ao teu filho que a alma que engrandece ao Senhor permanece debaixo da sombra do Onipotente. Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.